Todos nós já ouvimos que religião, futebol e política não se discutem. Porém, se discute sim. E por isso existem os debates. Claro que sempre devem ser pautados no respeito, mas eles nos ajudam a conhecer outras visões. E o nosso tema será justamente a religião, que inclusive foi uma pauta sugerida pela Fabiola Rosa e outros inscritos na nossa comunidade do YouTube. Qual é a religião mais incomum que você já viu? Sem sombra de dúvidas, quase 100% de todas as sociedades que habitaram esse planeta desenvolveram um sistema religioso. Então, é comum que existam religiões das quais a gente nunca ouviu falar. E com alguns rituais que, à primeira vista, podem ser assustadores. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo, existem aquelas que se sobressaíram e conquistaram um grande número de fiéis, sendo elas o cristianismo, islamismo, hinduísmo, religiões chinesas e o budismo. Porém, como eu disse, existem muitas crenças que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vale lembrar que o nosso objetivo jamais será julgar ou criar estereótipos de tais religiões, mas sim trazer conhecimento para os nossos inscritos. Por exemplo, você já ouviu falar no zoroastrismo? Essa religião foi muito famosa durante o Império Persa, até a invasão dos árabes muçulmanos. A religião foi desenvolvida por Zaratustra, ou Zoroastro para os gregos, e dizem que ele viveu isolado muitos anos no deserto e que, quando estava com 30 anos de idade, recebeu os 7 ensinamentos do deus Ormuzd, o que o inspirou a criar a religião com base na pureza e igualdade. No zoroastrismo existem duas forças, a do bem e a do mal. Zaratustra falava da existência de um Deus Supremo, que havia criado outros 2 seres poderosos. O Deus Ormuzd, que eu acabei de citar, que é a fonte do bem, e Ahriman, que seria a origem do mal. Essa doutrina diz que existe uma espécie de vida após a morte, onde os justos encontrariam a recompensa em um paraíso, e os demais seriam castigados a viver em uma espécie de inferno. Vocês perceberam semelhança com alguma outra religião, não é? O zoroastrismo acredita que existe um paraíso. Acredita na ressurreição, no juízo final, na vinda de um Messias, entre outras coisas. Segundo alguns teólogos, o zoroastrismo influenciou as grandes religiões, como islamismo e cristianismo. Atualmente, há cerca de 150 mil seguidores da religião, divididos principalmente entre Índia e Irã. E sobre a religião, cultura racional. Você conhece? Uma das pessoas que ajudou a divulgar de forma ampla essa religião foi o saudoso Tim Maia. Quando ele se converteu à religião, Tim Maia lançou a trilogia Tim Maia Racional. Nessa época, o cantor parou de usar drogas, usava apenas roupas brancas e não comia carne vermelha. Para quem nunca ouviu falar, a cultura racional surgiu em 1935, no Rio de Janeiro, quando o médium Manuel Jacinto Coelho percebeu que tinha chegado a nova era, a era do racional. Ele então começou a colocar em prática os conceitos da nova religião e escreveu diversos livros sobre a filosofia. Mas afinal, no que essa religião acredita? Na verdade, eles dizem que a cultura racional aborda todos os aspectos envolvidos
nos conhecimentos humanos, como religião, filosofia ou ciência. Ficou confuso? Bom, eu explico. A base dessa religião é uma série de livros chamados Universo em Desencanto, obra que aborda temas como cosmologia, metafísica, ecologia, linguística e teologia, e até temas como OVNIs e discos voadores. Os membros dessa religião procuram responder às perguntas mais comuns e essenciais à existência humana, como de onde viemos e para onde vamos. Se você se interessou, eu aconselharia procurar seguidores da religião para se aprofundar melhor como tudo isso funciona. A cientologia também é uma religião relativamente nova, que vem conquistando muitos fiéis ao redor do mundo, inclusive estrelas de Hollywood. É um conjunto de crenças criado de 1952 a 1954 por Lafayette Ronald Hubbard, autor de livros de ficção científica e substituindo seus sistemas de autoajuda. Em alguns países, como nos Estados Unidos, tem status de religião, mas em outros, como na França, é considerado uma seita. O objetivo central, segundo o fundador, é promover uma civilização sem insanidade, guerras e crimes. Os fiéis dessa religião acreditam que apenas a cientologia seja capaz de garantir uma melhoria na qualidade de vida espiritual e na sobrevivência humana. Entre alguns dos famosos que já foram ou ainda são seguidores da cientologia estão John Travolta, Elizabeth Moss e Tom Cruise, aliás, o divulgador da religião. Os seguidores afirmam que nos níveis mais elevados de iniciação são transmitidos ensinamentos místicos que podem ser prejudiciais para leitores despreparados. Esses ensinamentos são mantidos em segredo dos membros que não atingiram esses níveis. A religião recebe influência do hinduísmo e do budismo, mas também de campos das ciências humanas. Só que a religião foi alvo de duras críticas e esteve envolvida em polêmicas. A religião foi acusada de perseguição, espionagem, fraudes fiscais, abusos físicos e psicológicos. Atualmente, existem filiais em diversos países, estando presente em todos os continentes do mundo. Aqui no Brasil, há algumas igrejas, algumas delas localizadas na cidade de São Paulo. Você já ouviu falar sobre uma religião chamada Ekankar? Resumidamente, a Ekankar é um novo movimento religioso que incide sobre exercícios espirituais que permitem aos praticantes ter uma experiência que seus seguidores chamam de a luz e som de Deus. Ela foi criada em 1965 por um homem chamado Paul Twitchell, que enfatiza as experiências espirituais pessoais como o caminho mais natural de volta a Deus, que são alcançados através dos exercícios espirituais praticados e ensinados na religião. Os seguidores também acreditam que a reencarnação é o caminho para alcançar a libertação espiritual. Segundo a página do Wikipédia da religião, o Ekankar é um grupo religioso sem fins lucrativos, com membros em mais de 100 países. E o lar espiritual fica localizado em Minnesota, nos Estados Unidos. Uma das religiões que talvez seja a mais incomum, a Igreja da Eutanásia. Para quem nunca ouviu falar, essa é uma organização religiosa fundada por Chris Kurda, em Boston, nos Estados Unidos. De acordo com o site da igreja, é uma fundação educacional sem fins lucrativos, dedicada a restaurar o equilíbrio entre os humanos
e as espécies restantes na Terra. Nessa religião, os fiéis usam sermões, músicas e ações publicitárias. Aliás, com um senso de humor questionável. Eles também são famosos por seus conflitos com ativistas cristãos pró-vida. Vocês entenderam o que a religião prega? Não? É algo como incentivar as pessoas a salvarem o planeta, tirando suas vidas. Basicamente, eles defendem que os humanos parem de se reproduzir, porque nós estamos matando o planeta. Além disso, eles também apoiam o canibalismo, pois é uma forma de aproveitar os restos mortais dos humanos, sem sugar nada da terra. O site da religião oferece dicas sobre como cortar um corpo corretamente. Mas eles deixam um alerta, pois a igreja acha que a redução da população mundial deve ser feita somente por meios voluntários, de modo que o assassinato e a esterilização involuntária são estritamente proibidos por sua doutrina. No continente africano, também existe uma religião que eu nunca tinha escutado falar, chamada Aladura. Ela foi fundada em 1925 na Nigéria por um homem chamado Josiah Ozitelo. O nome Aladura, no idioma Yorubá, significa donos da oração, ou sociedade de oração, ou o povo orante. Sempre vestem branco. Os fiéis acreditam no poder da oração e na cura pela fé, e em vários elementos associados ao pentecostalismo. A Aladura foi idealizada a partir de tradições anglicanas, com rituais africanos. Então, provavelmente, os rituais são bem diferentes dos que estamos acostumados a ver. Os líderes da fé dessa religião são conhecidos como profetas, que têm o poder de cura através dos rituais. Eles se opõem à poligamia e à bruxaria. E as igrejas tendem a evitar a política e focar num movimento de santidade. Bom, eu espero que tenham gostado. E vale o alerta mais uma vez, hein? Nossa intenção não é ofender ninguém, apenas mostrar um pouco da diversidade do nosso planeta. E eu me despeço por aqui. Um grande abraço. Tchau!